Você sabe quem foi Jesus de verdade? Se você ouve essa pergunta e você tem alguma dúvida, você tem um problema sério para você resolver e esse vídeo aqui é para você. Seja você cristão ou não, Jesus foi uma das figuras mais relevantes e mais importantes de toda a história. Saber quem Jesus é uma verdade que pode ser transformadora de vida, ou no mínimo, talvez impacte aí seu jeito de pensar, seu jeito de ver as coisas. Foi assim na minha vida e foi assim na vida de milhares de pessoas. Por isso fica aqui comigo até o final, porque é impossível você terminar esse vídeo e não ser impactado de alguma forma. Eu sou Pedro Américo Almeida, você está aqui no meu canal, minha missão aqui no YouTube é fazer você conhecer mais a palavra de Deus e se apaixonar por ela. E para isso, a nossa tarefa hoje é muito importante, porque o ponto principal da palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, sendo a Bíblia a maior fonte que nós temos hoje sobre Cristo Jesus, é fundamental que nós saibamos como as Escrituras apresentam Jesus e, como está registrado lá, fala do próprio Jesus, como o próprio Jesus se apresenta. Então, nosso ponto de partida aqui, como tem sido nesse canal, é o Sermão do Monte. Mas a gente não vai ficar só retido no Sermão do Monte, porque o nosso tema é um pouco mais abrangente, então a gente vai tocar aí em outros tópicos. Então vão ser 7 tópicos essenciais, 7 pontos para você conhecer Jesus verdadeiramente. Claro, tem mais, né? Mas a gente não vai esgotar todo o tema aqui, mas esses 7 pontos você precisa saber sobre ele para você mudar de vida e para você ser uma pessoa diferente. Então vem comigo lá em Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20, a gente tem um Jesus que vai fazer uma descrição de si mesmo. E alguns elementos são importantes para a gente ressaltar aqui no vídeo. Em primeiro lugar, Jesus, como ele mesmo se apresenta em vários trechos da Escritura, o Evangelho de João é muito claro a respeito disso e mais enfático a respeito disso, de que Jesus não é qualquer um, Jesus é Deus. Como assim Jesus é Deus? Exatamente, Jesus é Deus, simplesmente, né? Ele se apresenta e ele diz que ele é Deus. E talvez você tenha ouvido falar que Jesus é um bom mestre, Jesus é um grande filósofo, Jesus talvez até seja um revolucionário aí, dependendo do seu viés de pensamento, mas todas essas visões são incoerentes com a própria apresentação que Jesus faz dele mesmo. C.S. Lewis, de forma bem brilhante, ele propõe de forma bem clara, né, que se uma pessoa diz que é Deus, existem 3 cenários possíveis. Ou essa pessoa é completamente insana, ou ele é um charlatão, algo que a gente vai ver um combate a esse possível argumento aqui nesse vídeo, ou Jesus estava falando a verdade. São essas 3 opções, mas falar que ele era só mais um, isso não dá, porque Jesus era Deus. Ele se dizia Deus. Então, ou você toma esse cara que nem um louco, como a gente toma alguns por aí, ou a gente fala que esse cara é um charlatão, ou a gente considera o que ele fala sendo verdade. E se a gente considera o que ele fala sendo verdade, é coerente que a gente viva de acordo com isso, tá? Outro fato muito importante sobre Jesus Cristo é que Jesus era judeu. Isso é uma informação até comum, né? Mas Jesus era judeu e ele cumpriu com a lei de Deus de maneira perfeita. Então não tem como falar, o Deus do Antigo Testamento era um e Jesus veio trazer uma ideia de Deus diferente. Isso é meio incoerente se falar, tá? E por que eu digo isso? Porque tudo que era importante para Jesus é importante para nós, se nós estamos considerando que o que ele falou é verdade. Então, Jesus se baseava no Antigo Testamento, Jesus citava o Antigo Testamento e Jesus obedecia no Antigo Testamento. Então, seu ministério, inclusive, completamente foi só para judeus. A gente tem um evangelho sendo pregado para pessoas que não são judeus só a partir dos apóstolos, só a partir de Paulo, de Pedro, de outros apóstolos aí que começam a pregar o evangelho para pessoas que não são judeus. E por isso, e essa é uma excelente explicação de por que Jesus não toca sobre alguns assuntos especificamente. A gente vê algumas pessoas falando, Jesus não falou sobre isso, quem falou sobre isso foi Paulo só. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus veio para os judeus, né? Falou com os judeus, então Jesus estava preocupado ali com os problemas que diziam respeito à vida dos judeus naquela época. E talvez o problema que mais era flagrante entre aqueles judeus era a questão da hipocrisia. E foi uma das coisas que Jesus mais combateu. E por isso que a gente vê Jesus combatendo mais alguns pecados do que outros, porque eram os pecados daquele povo que ele estava se dirigindo, né? Mas Paulo, quando ele vai pregar para os gentios, lá tem outros problemas que aqueles povos viviam pela
pelo paganismo, pelas outras religiões, e aquilo precisava ser conversado, né? Problemas que Jesus mesmo não enfrentou, porque o público dele era judeu, estava sujeito ali ao Antigo Testamento, respeitava e tentava seguir ali o Antigo Testamento, e Jesus se baseou nisso no seu ensino. E falando nessa hipocrisia que Jesus tanto combateu, Jesus, ele era um cara íntegro. Ele falava e ele vivia o que ele pregava. Ele falava e ele fazia. E por isso que suas palavras, suas atitudes são tão dignas de confiança. Além, claro, dos sinais, das maravilhas que ele fez, né? Por isso que é fraca a hipótese de Jesus ser um charlatão, porque Jesus dava muito testemunho, né? Jesus comprovava muito das coisas que ele falava. Jesus era um cara íntegro, até onde se pode conhecer, né? E partindo de um pressuposto que Jesus é Deus, nós conhecemos Jesus como uma pessoa que viveu uma vida perfeita. É assim que as Escrituras revelam Jesus, é assim que as Escrituras demonstram Jesus. E por que isso é importante para você? Porque deve ser o seu objetivo de vida ser a imagem de Deus. Ou seja, copiar, ler, se aprofundar naquilo que Jesus foi e naquilo que Jesus falou. Porque Jesus, sendo Deus, viveu uma vida que é exemplo para nós. Uma vida íntegra. Podemos ser imperfeitos nessa imitação, mas não podemos ser hipócritas. Então, se permita, tá? Abrir mão do seu ego e admitir por um instante aquilo que você tem feito de errado. Porque só admitindo aquilo que você ainda precisa aperfeiçoar que você consegue melhorar. E se você quiser melhorar ainda mais, se inscreve aqui nesse canal, por favor, porque aqui a gente tem conteúdo que vai te ajudar a ter uma vida de fé mais genuína, mais verdadeira e conhecer mais a Jesus e mais a palavra de Deus para que você seja melhor, mais edificado e mais genuíno na sua fé, tá bom? Aí você me diz aqui, tá bom, Jesus era esse cara muito top, muito bom, ele era o próprio Deus, beleza, mas Jesus não morreu, você me pergunta. E por que Jesus morreu, né? O ditado popular sempre diz assim, nem Jesus agradou a todos, né? Por que eu preciso agradar? As pessoas falam isso, né? E é verdade isso aí, é verdade. Jesus não agradou a todos. Algumas pessoas se revoltaram com a mensagem que Jesus trazia da parte de Deus. Mas Jesus morreu na cruz e a morte de Jesus é mais do que isso. Porque Jesus, ele não morreu pelas suas próprias falhas. Ele não morreu por alguma coisa que ele fez. Mas ele morreu pelas nossas falhas. E como que isso funciona, tá? Talvez você já tenha até ouvido isso, mas o que isso significa? O nosso pecado, que nós nascemos com ele e que a gente tem dentro de nós, independente de quem seja, todo mundo pecou, nem que seja uma vezinha na vida, a gente nasceu com essa condição já dentro da gente. E essa condição, um pecado é igual a uma morte, né? Ou seja, uma pessoa, qualquer pecado que ela tenha cometido, ela não tem como se redimir desse pecado, porque isso é uma dívida impagável diante de Deus. Então, a punição que era destinada a nós, ou seja, a morte, por qualquer pecado que seja, o salário do pecado é a morte. É um princípio que a própria palavra de Deus estabelece. Se a morte foi colocada sobre aquele único ser que não merecia, porque ele nunca pecou, então essa morte, ela foi imputada em Jesus, ela foi colocada em Jesus Cristo. E aquele único ser que ele não merecia receber essa punição, ele recebeu essa punição por nós, uma punição que nós éramos merecedores. E esse ato de Jesus garante que aqueles que creem, aqueles que se arrependem, possam ter uma nova vida e possam ter seus pecados perdoados, porque essas pessoas podem viver agora sem esse peso e essa dívida do pecado que gerava a morte, e elas podem ter uma vida que caminha rumo a uma nova história. E essa é uma notícia, sim, que muda vidas. Mudou muitas vidas até hoje. Mas vamos lá, Jesus, ele ficou coitadinho lá na cruz, como nós vemos, e às vezes em algumas leituras, algumas obras de arte, que são muito comuns, né, e não são erradas por si só, mas aquela representação de Jesus, ela não é mais ideal. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Jesus, você percebe que até no vídeo eu tento falar sempre de Jesus na forma presente, né? Porque Jesus, ele está vivo. E sua ressurreição, ela foi testemunhada por centenas de pessoas. E essas pessoas, elas não só viram isso, como elas morreram alegando que elas viram isso. Ou seja, não tinham nada para ganhar. E mesmo assim, elas defenderam que viram Jesus vivo e ressurreto até a morte. Elas fizeram isso por quê? Se elas não teriam nenhum benefício próprio. Então, Jesus não é um coitadinho, diferente do rapaz aqui, que te fala e te pede para você curtir esse vídeo aqui, se esse vídeo tá te abençoando e tá fazendo algum sentido para você. Mas o fato de Jesus ressuscitar é sinal de que nós ressuscitaremos com ele. Então, Jesus estar vivo é a prova de que a morte pode não ser o fim para nós.
existe uma alternativa agora, existe uma alternativa de vida eterna com Deus. Jesus, a palavra diz, ele foi o primeiro de muitos que serão ressuscitados. E nós temos que viver nessa esperança, porque se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Ele venceu a morte. E pela sua obra, confiando na sua obra, nós podemos e iremos vencer a morte também. Beleza, mas como que a gente tem acesso e como a gente muda a nossa vida mediante essas coisas? Através de uma outra realidade, um outro fato transformador sobre Jesus, de que Jesus é Senhor. Não Senhor, tipo o seu Zé, seu vizinho. A palavra Senhor naquela época, ela era um termo que era utilizada só para o imperador. Então, para os seus súditos, César era o senhor. E o César, né, que era o imperador de todo o Império Romano, ele mandava, desmandava e fazia o que queria com a vida dos seus súditos. E essa deve ser a nossa realidade com relação a Jesus Cristo. Deus o fez Senhor e Rei. Então, nós devemos ser o seu súdito. De que forma? Se Jesus falou, eu obedeço. Simples assim. Significa, no fundo, que nada mais é para você mesmo. Agora tudo é para Ele. Todas as suas ações, todos os seus pensamentos, suas atitudes, seu trabalho, sua casa, seu carro, sua família, seus amigos, tudo deve servir a Jesus e deve servir o seu reino. Tudo deve fazer sentido nesse contexto e tudo deve cooperar para que esse reino seja estabelecido. Não nessa terra somente, mas para que as pessoas sejam incluídas nessa realidade, que essas pessoas alcancem a vida eterna e que essas pessoas tenham Jesus como Senhor da vida delas. É assim que o reino se expande, através de pessoas que reconhecem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador de si mesmas, da sua independência, reconhecendo que os nossos caminhos, as nossas alternativas não vão levar a lugar nenhum, só vão levar a gente para um caminho de mais destruição, mais desordem, que é esse caminho que o mundo tem por aí. Jesus nos oferece uma alternativa e por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra, que assim a gente pode conhecer mais de Jesus e obedecer a Jesus da melhor forma. Então, chega de uma vida de independência de Deus, deixa Jesus controlar sua vida. Ele tem o melhor para você e não para por aqui, porque o último tópico que eu quero falar com você antes desse vídeo acabar, obrigado para você que ficou até aqui, mas não vai embora ainda. Mas a última verdade que eu quero tratar aqui com você é que Jesus vai voltar. E essa é uma esperança e uma realidade que nós devemos crer com todo o nosso coração. Nossa maior esperança de que Jesus não vai ficar no céu para sempre. Paulo diz que se a nossa esperança está só nessa vida, a gente é o mais miserável de todos os homens. E por isso a gente deve esperar um reino de Deus que virá na sua plenitude, acabando com dor, acabando com o choro, o sofrimento, acabando com a tristeza e trazendo um reinado de Jesus Cristo. Um reinado que vai ser bom por excelência. E eu espero que essas coisas aqui, essas verdades sobre Jesus, tenham sido impactantes para você, como elas foram para minha vida. Jesus transformou minha história, mudou minha vida e eu espero que Ele mude a sua vida também. Mas nossa jornada ainda é longa, tá? E não dá pra gente deixar de aprender. E por isso, se você quer começar a ler e entender a Bíblia de verdade, eu sugiro que você veja esse vídeo que eu vou deixar aqui pra você. E se essa mensagem te impactou, além de deixar um comentário aqui embaixo, vê também esse vídeo e começa ainda hoje a ter uma vida que tenha sentido, uma vida que tenha propósito. Tá bom? Meus amigos, esse vídeo se encerra aqui. Um abraço da minha casa pra sua. Valeu.